Antes de darmos início a este lindo episódio que vocês estão prestes a ver, quero-vos deixar aqui a pequena lembrança que foi criado um GoFundMe para o evento ao vivo do podcast Idiosincrasia Africana. Não se esqueçam de clicar no link que se encontra na descrição do GoFundMe e serão redirecionados para a página da qual está a ser referida. Façam o vosso donativo, vamos mudar completamente essa narrativa em que o festival tem que ser música no que toca os africanos e vamos ter uma participação tanto minha como de todos os convidados que já passaram por cá, possivelmente este convidado que vocês estão prestes a ver e muito mais. Teremos também a colaboração do público em debates no próprio evento, por isso não se esqueçam, isto é Idiosincrasia Africana. Muito obrigado por ouvir, vamos agora ao episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada, dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir. O meu nome é Rui Paquete e bem-vindos a mais um episódio do podcast Idiosincrasia Africana. Hoje trago... Tens que me dizer o teu nome, que é bem complicado estar a dizer o nome de Instagram em vez do teu original. O meu nome é Durão Pereira, eu não gosto desse nome, né? Mas por enquanto vou-me apresentando com esse nome. No Insta tenho lá Corpo Cis. Tens que inclinar só o microfone para a tua direção. Depende, imagina, se estiveres assim, inclina assim. Se estiveres assim, inclina assim. Ok. Não deixes inclinado assim e falas assim porque não dá para ouvir. Agora podes te encostar e podes estar à vontade. Ok, tá bom. Como é que descobriste a página? Foi uma amiga minha, acho que foi quando... Que já não segue, certeza. Não. Acho que ainda segue. Certeza? Ainda segue. Porque há muitas pessoas que vêm recomendadas de outras e elas deixam de seguir. Foi quando teve cá o Goya, mandou-me um post. És destes. Assim, fogo. Como é que ainda não descobri essa página, tá a ver? Eu fui logo seguir, foi daí nunca mais parei de seguir, até hoje estou a seguir a página. É estranho porque há muitas pessoas que já sabes que eu já digo nos episódios que todos começaram, a maior parte no seu grande aglomerado foi pelo Goya. Ok. Mas entretanto muitos caíram, porque quando eu digo muitos caíram, muitos ficaram porque gostaram do conteúdo em geral e daquilo que se fala, e outros como sentiram-se ofendidos porque queriam o mesmo registro, queriam mesmo sempre a falar de rap, sempre a falar. Nem falámos de rap. Acho que nem chegámos a tocar no rap. O meu cérebro... Sim. Desculpa. É mais falar tipo da experiência da pessoa, não é uma linha que tu tens que é mesmo seguir. O podcast não é mesmo só rap. Então eu percebo. Tá? Agora, explicar isso aos nossos irmãos. Isso é bem complicado. Achas mal? Eu por acaso publiquei uma coisa há dias, tu deves ter visto. E qual é a tua opinião sobre isso? Que eu perguntei apenas... Não perguntei, eu disse que apenas na comunidade africana é que nós vemos os rappers e atletas como líderes. Eu vi esse post, Qual é a tua opinião sobre isso? Comunidade africana é bem complicado. Acho que ainda estamos numa bolha, tá a entender? E não temos assim as pessoas para tirar como referência, então acabamos por boicotar nós mesmos. Eu por acaso vendo o podcast, eu acho que se um dia acontecer alguma coisa vai ser por nós mesmos, os africanos a boicotar a tua cena, tá? Então essa cena de líder, eu não entendo muito essa cena da realidade africana, tá? Então é mais por aí, eu não consigo te responder bem essa pergunta. Não, mas eu percebo que tu disseste, por exemplo, essa questão que tu disseste que se isso acabar um dia, são os africanos é que vão boicotar. Não sei se viste a cena do Dr. Umar. Qual é? Olha, curiosamente nos últimos 2 dias tenho andado a ver, mas a parte engraçada do Umar. Porque toda a gente fala da parte séria. Eu tenho visto a parte pateta dele. Porque, para quem não sabe, ele faz muitos vídeos quase todos os dias. E é só pedir donations, a pedir doações, a gozar, a criticar, a mandar boca e etc. Ele fala para caraças, mas é claro que depois num registro de uma entrevista, uma plataforma, estás a ver, a plataforma que eu estou a criar, a visibilidade já é muito diferente. E a postura também é muito diferente, mas quais dos vídeos é que... Eu estava a ver uma cena dele que o Mike Tyson foi num podcast também. Então é mesmo aí. Foi aí que eu me inspirei. Foi aí que eu me inspirei também. Vi aquela cena. Mas sabes quem é que disse isso? Malcolm X. Malcolm X disse que nós vangloriamos muito rappers e atletas. E os rappers e atletas estão muito associados ao homem branco. Mas desculpa, estás a dizer?
Sim, eu vejo nós africanos, mexemos com tudo, mas não controlamos nada. Não controlamos nada. Ou seja, para mim, tipo, nós africanos não estamos inseridos na estrutura da sociedade. Nós mexemos com tudo, mas as decisões que são tomadas, não estamos lá quando vão tomar a decisão, não estamos lá. Podemos gerar dinheiro, mas esse dinheiro vai tudo para eles, estás a entender? E quando uma pessoa está a tentar gerar, nós derrubamos essa pessoa, está a entender? Não ajudamos essa pessoa. Podemos entrar pela conversa de sempre, que é o auto-ódio, que é a escravatura. Qual é a tua opinião sobre isso? É que está sempre a utilizar o mesmo argumento, cansa. Tipo, nós não vivemos a escravatura. Temos resíduos disso. Essa cena de escravatura, eu acho que nós africanos temos um problema mental e nós não conseguimos identificar isso. A pessoa tem um problema, nem sabe se tem isso. Está a entender? O que é que eu posso dizer acerca disso? Vou falar realmente na comunidade guinense. Por exemplo, nós guinenses temos um bom problema espiritual. Somos um povo com bom amor, está a entender? Mas o amor não está direcionado para nós mesmos, está a entender? É mais para quem vem de fora. Tratamos melhor as pessoas que vêm para a Guiné ou como um estrangeiro do que nós mesmos. Nós destruímos uns aos outros. Isso é o que acontece na Guiné. Eu quando olho para a Guiné-Bissau, né? Mesmo com os olhos de ver, eu digo mesmo, não é só problema político, mano. Problemas espirituais mesmo. Como disse o Thomas Sankara, um indivíduo que não tem preparo, né, política com uma arma na mão é um potencial criminoso. Isso se aplica também na espiritualidade. Uma pessoa que nasce com dom espiritual, não sei se estás ligado a essa cena de espiritualidade na Guiné, né? Não é só Guiné, mas os africanos. Não viste o episódio do Américo Gomes? Viste? Eu vi. Só que eu tenho uma opinião diferente acerca da espiritualidade. Outras pessoas dizem que aquilo é mau, estás a ver? Mas é como eu estava a dizer. Como o Thomas Sankara falou, não sei isto. Isso aplica na espiritualidade. A espiritualidade, para mim, tipo, é conhecimento. Se for aplicado bem. Então, uma pessoa que tem capacidade espiritual e não foi ensinado, preparado como usar aquilo, ele destrói qualquer pessoa que está ao pé dele. Imagina, estou a ver o Rui está a criar agora esse podcast, né? Está a querer crescer. Eu estou ao lado de ti. Mas se eu for, tipo, espiritual, tenho uma capacidade espiritual mais que tu. Vou falar de guinense para guinense. Eu não vou querer ver o Rui Paquete ir mais longe que eu. Eu vou te cortar as pernas. Eu sei que muitas pessoas não acreditam na espiritualidade, mas é uma coisa que eu mais acredito nessa vida. Para mim, para entenderes a vida, qual é o sentido da vida, tens que entender a espiritualidade, tá a entender? Rui Paquete, para ti, qual é o sentido da vida? Gosto de fazer a pergunta. Sim, senhor, gosto. Isso é que é a dinâmica que eu peço aos convidados, mas eles pensam que é só eu fazer perguntas e ninguém me pergunta nada. Não. Varia de pessoas para pessoas, mas como fizeste a pergunta direta a mim, eu acho que é basicamente a mecânica daquilo que foi doutrinado. Porque por mais que digamos que tens a doutrina disto, tens a doutrina daquilo, a minha doutrina e a que faz-me sentir bem, apesar de não deixar de ser uma doutrina, é aquilo que me foi trespassado. Ter a minha família, pagar as contas, realizar-me, mas eu realizar já estou-me a excluir daquela doutrina. Porquê? Porque é uma coisa que eu gosto. Ok. Durão, eu vou-te contar uma coisa. Ao Corpo X, eu vou-te contar. Eu vou-te contar uma coisa. E não me trates por você, por favor. Ok, tá bem. Há uma coisa que muitos não sabem. Mas eu olho para trás, ainda ontem aconteceu isso. Eu, como estou tipo a editar, a ver se está tudo bem, como deve ser os episódios, eu volto e meia, quase todas as semanas, eu ouço episódios antigos, ouço como é que estão as músicas, porque quem está no Spotify, SoundCloud, há música que eu coloco no princípio e no fim, que é a coincidir com a conversa que nós tivemos. E tenho enorme orgulho de mim. Isso é bom.
tenho enorme orgulho naquilo que eu faço. E tipo, ali pode aparecer 6 pessoas ouviram, uma pessoa ouviu, 4 pessoas ouviram. Mas a forma como eu estou a estruturar isto é imortalizar uma arte. Porque eu posso morrer hoje, quem for ver as cenas que eu fiz vai sentir-se viciado e vai dizer que eu era um visionário. Porque gostas do que estás a fazer. Exatamente. Certo? Eu sei qual é a sensação. Eu, por exemplo, eu lancei uma música, mas eu não estou preocupado se tem boa visualização. Eu lancei aquilo, a primeira pessoa que gostou daquela música fui eu. Porque eu escrevi o que eu escrevi lá, foi mesmo uma cena que eu senti. Então não me interessa se as pessoas gostam ou não gostam. O importante é que eu gosto, estás a entender? Se tem visualizações ou não tem, não me interessa. Eu nem sequer tipo, me mato tipo, a dizer as páginas, olha, partilhe a minha cena, estás a entender? Eu sei se o Rui Paquete ouvir a minha música e se sentir identificado, gosta da minha música, de certeza num assunto com uma pessoa, vai falar da minha música. Há uns anos não tinha plataformas, não tinha isto. E as músicas das pessoas passavam de boca a boca. Olha, ouviste aquele gajo, estás a entender? É mais por aí. É claro que tens de ter uma... Eles pedem sempre que faças a tua publicidade para poder atingir mais pessoas. E isso originou, por exemplo, a minha plataforma. É claro que, ao contrário de muitas outras, é baseada em opiniões. Uhum. E a própria pessoa que dirige a página tem a sua própria opinião. Exato. E por tendência, a maior parte das plataformas não tem opiniões. Exato. Querem manter o registro politicamente correto e... Tu és guinense. Há uma... Sim, claro que és guinense. Garrafão do Galão. Acho que é Garrafão do Galão. Garrafão do Galão é aquelas pessoas que nem vão para um lado nem para o outro. Só ficam ali. Exatamente, no muro. Estás a ver? E atrai sempre mais pessoas. Porquê? Porque a opinião é trocada entre as pessoas que estão na página, mas nunca pelo a pessoa que está a administrar. E como é pouco convencional isso, gera polémica. E tu já segues desde o Goya, já viste uma outra polémica que eu já tive, principalmente com os guinenses. Eu vi quase todos. Viste aquilo, né? Qual foi a tua opinião sobre isso? Epa. É assim, eu normalmente eu vejo as pessoas, tipo, eu já ouvi pessoas a dizerem eu não gosto daquele gajo, Rui Paquete. Eu assim, quando eu vou dizer que tu não gostas de Rui Paquete, mas eu não vou pela tua conversa porque tu não gostas de Rui Paquete, ou eu vou deixar de seguir a página do Rui Paquete. Não. Eu imagino, tu falas de um assunto que eu acho que não concordo, eu tenho que ter argumentos para defender aquilo. Por exemplo, o Rui Paquete, quando fala de uma coisa, tem argumentos para defender aquilo, está a entender? Então, eu sou assim, eu não vou entrar num debate que eu não tenho. Eu vejo as pessoas tipo a te dizerem, olha, eu não curto daquela cena, mas vocês entram em debates, ficam para trás, não conseguem defender o que estão a dizer que não gostam. Então há assuntos que não vale a pena falar, tá entendendo? Acreditas que não é a primeira nem a última vez que eu vou ouvir isso, essa questão do não curto o Rui Paquete, mas pessoas como tu são poucas, por isso é que continua a descer o número de seguidores que eu tenho na página, que é basicamente criam-se grupos de pessoas que não gostam daquilo que eu digo, mas debatem sobre aquilo que eu trago à mesa. Se não gostas de mim, porquê é que é tão interessante aquilo? Porquê? Porque a conversa que eu tenho, normalmente, quase todos os africanos ou todas as pessoas têm em grupos de WhatsApp. A cena é, eu, por exemplo, por que é que eu vou deixar de seguir a página do Rui Paquete que fala sobre assuntos da comunidade africana? E eu tenho na minha casa TVI, tenho tudo na minha casa, eu não deixo. Falam de coisas que não me interessam, mas ainda pago bem para ter aquilo. E a cena Rui Paquete está a falar de coisas que são mais importantes para a minha comunidade, está a entender? O problema é como eu inclino um pouco pela mulher, estás a ver? Mas num espírito crítico, não numa forma de mandar abaixo. Eu entendo. A mim dói-me, porquê? Porque essas mesmas pessoas que condenam a minha página pela crítica construtiva seguem pessoas que estão constantemente a mandar abaixo e a ofender mulheres. Sabes porquê? Eu acho que alguns homens, por exemplo, têm medo de dizer as verdades das mulheres, estás a entender? Então preferem estar no lado da mulher para dizer esse homem é diferente dos outros homens, estás a entender? E quando eles fazem exatamente aquilo que eu já disse,
e elas vêm a descobrir deles. Ficam nas lonas. O que eu estou a falar, eu já disse várias vezes, o que eu estou a falar não é nada novo para nenhum homem. Eu não estou a reivindicar absolutamente nada. As conversas que eu normalmente tenho aqui, daquilo que eu expresso nas páginas, é o que normalmente nós nos salões, quando estamos com os amigos e com os familiares, temos. Exatamente. Por exemplo, há uma situação que eu vejo às vezes metes ali na caixa de pergunta, que é sobre o que é que achamos de mulheres africanas que usam cabelo, tissagem. Bué de homens não gostam daquilo, mas não vão dizer, chegam aqui, vão dizer que não vão dizer que não gostam. Eu, por exemplo, eu digo sempre mesmo que não curto aquilo. Eu, para mim, quando vejo uma mulher africana a usar esses cabelos, eu acho que inferioriza muito a mulher africana. Eu acho que com o cabelo dela fica mais bonita a mulher africana. Então, e eu, por outro lado também, eu não julgo uma mulher africana por usar isso, porque a identidade de uma mulher africana foi destruída, foi atacada. Então, ela não tem aquela 100% da identidade africana, está mais assimilada à mulher europeia. Se fores ver na televisão, crescemos a ver modelos, né? É branca, até nos videoclipes, uma pessoa vai gravar videoclipe que é black. Quem é que vai ter lá como a dama que ela vai louvar lá, seja lá, não sei qual é a palavra certa, vai ser uma mulher branca. Tipo, nós não damos aquele destaque à mulher branca. Então, elas acabam por recorrer a tentar parecer mais a mulher branca, tá entendendo? Mas se tu fores dizer uma dama, eu não curto desse cabelo, o que é que ela vai dizer? Eu, por exemplo, com a minha dama sempre estamos a discutir isso, olha. Eu não gosto disso, mas se quiseres usar, podes usar. Mas se me perguntares se eu gosto, eu vou dizer que não gosto. Acreditas que eu era para publicar hoje, mas não publiquei porque estava com falta de paciência para estar a discutir ou gerar controvérsia como gero normalmente nas semanas. Eu era para publicar a dizer assim: 80 ou 90% dos homens não gostam de mulheres sintéticas, mas à mesma são culpabilizados pelas operações e a aparência da mulher africana. Gosta, mas não. Tu has de perguntar, e eu já perguntei, eu já falei com muitas pessoas, mas há sempre aqueles campeões de internet que não estão nem de um lado nem do outro, estão no muro, que muitos homens africanos não gostam de postiço, não gostam de tissagem, não gostam de injeções no rabo, não gostam de silicone, não gostam nada disso. E eu não tenho problema em dizer isso, eu digo mesmo que não curto. Mas o problema é que tu, quando tu dizes, não é para ela não o fazer, é simplesmente não é uma mulher que tu gostes. É a tua opinião, o que tu não gostas de ver numa mulher. Exato. Mas agora, se uma mulher vir a uma plataforma dizer não gosto de um homem baixo, está-se bem. Mas tu controlas isso? Tu não controlas isso. Isso é uma coisa que tu nasceste, estás a ver? Basicamente, eu costumo dizer, as mulheres têm escolhas, os homens têm preconceitos. Exato. Elas têm as opções e têm as escolhas. Podem tomar decisões, mudar as coisas. Nós não. E é muito importante, não só o africano em geral ter a voz, mas o homem africano ter uma voz numa plataforma. Por isso é que eu comecei a criar uma maior inclinação para o homem africano. Ainda há dias uma moça escreveu dizer esta página está mais de idiosincrasia masculina. Então, e as outras plataformas? Eu não vejo homens a irem em plataformas onde estão a fazer publicidade a mulher é maravilhosa e espetacular, dizerem, então e os homens? Eu não vejo isso, meu. Eu acho que algumas mulheres não gostam de ouvir verdades. Não gostam. Mesmo sabendo que é verdade, vai tentar arranjar sempre maneira de defender. Calma, mas também... Por isso sentem-se bué atacadas quando falas em mulheres na plataforma. Mas olha que eu já fui chamado de misógino, são palavras horrendas, mas pronto, e nem me identifico e muito menos sou. Já fui chamado de misógino, já fui chamado de machista, já fui chamado de porco, mas nunca fui chamado de mentiroso. Né? Olha lá. Não é curioso isso? É curioso, né? Nunca fui chamado de mentiroso. Mas agora, tens bacanos que chamam-nos de Black Queen, que são assim, assado, e que tu deves conhecer, né? Mas, grandes alarmões. Mas se fazem a vida deles, eles lá sabem. Se estivesse a descrever-te,
como ser espiritual, qual seria a tua descrição? É uma pergunta um pouco complicada, mas é assim, eu digo para mim mesmo, né? Tentar viver e não morrer burro. Quando eu digo burro, tipo, tentar viver e entender porque tu estás aqui, a razão de tu estares aqui. Porque para mim, né? Estar aqui neste mundo não é só trabalhar, fazer dinheiro, fazer filho, depois ir para a cova, tá a entender? Eu tento e eu faço tudo por tudo, né? Eu vou fazer tudo por tudo para entender mais a espiritualidade, né? Para saber, né, quem eu sou. Porque às vezes as pessoas dizem qual é a palavra certa? Por exemplo, quando eu digo eu sinceramente não estou a dizer que eu sou o meu corpo, né? Quando tu conduzes um carro, dizes o carro é meu, mas tu não és o carro, simplesmente estás a conduzir o carro, és o transportador. Então, eu para conhecer, então tenho que me conhecer bem, tenho que entender a espiritualidade. Agora, como levantaste, estou a ter mais dificuldade em me expressar, mas voltando ao assunto, não sei se apanhaste o que eu estava a dizer. Percebi, não te identificas como tu, mas sim uma essência que vive dentro de um robô, basicamente. Exatamente, eu sinto só que eu estou a transportar o corpo, está a entender? Eu às vezes fico olho no espelho assim. É uma cena que eu estou a tentar, tipo, visualizar o interior, estás a entender? Não o corpo em si. Porque para mim nós não somos o corpo, só estamos a transportar o corpo. Tu quando conduzes um carro, quando tens um carro, dizes o carro é meu, mas tu não és o carro, simplesmente estás a conduzir. O corpo é meu, estás a entender? Então somos o ser espiritual, principalmente os africanos. A diferença entre propriedade e essência. Entendo. Propriedade é algo que tu possuis. Exato. Essência é aquilo que tu és. Mas agora, descrever isso a uma pessoa que não percebe nada como é que vais escrever? Eu acho que muitas pessoas passam por aqui, né? Ainda estou aqui, né? Estou a tentar descobrir também, né? Porque acho que realmente o Criador escondeu mesmo qual é o sentido da vida. É uma coisa muito complicada de entender. Porque para mim, né? Eu digo, né? Que é fazer filho, trabalhar, essas coisas todas. Eu tento entender, né? Para mim, tipo, não faz sentido. Como dizem, né? O tolo e um sábio acabam por ter o mesmo destino. Eu não digo a morte. Para mim, tipo, também depois da morte física, acredito que existe outra. Eu considero que somos imortais, né? Fisicamente morremos, mas espiritual, o nosso espírito continua. Continua a pairar ou continua naquilo que deixamos, na nossa obra, nos nossos filhos? Não, eu estou a falar mesmo o espírito em si mesmo da pessoa. Eu não sei, nasceste cá ou... Então, eu nasci na Guiné, então eu vivi lá até os 17 anos, depois vim para Portugal. Mas na realidade, onde eu me encontrava, né? Fala-se muito dessa vida depois da morte. Porque nós, os africanos, não sei, muitos africanos não viveram essa situação, mas principalmente os guinenses que viveram lá na Guiné, sabe? Quando uma pessoa morre, tem aquelas cenas que fazem lá, aquelas camas, boas coisas. Calma, também não falta respeito a quem nasceu aqui, porque as tradições podem manter-se num país, mas não quer dizer que... Manter-se não, podem-se fazer num país... Mas estão-se a perder. Estão-se a perder, mas na minha família não se perdeu. Por exemplo, pelo menos da parte do meu pai, não se perdeu. Eu estou a falar mais daquela... O meu avô daquela... faleceu e teve tudo. Explica-me aquela questão do... Já disse, levantei num episódio, mas a rapariga estava cá, nasceu cá e não conhecia. Quando nós temos que comer a comida ao lado da cama da pessoa que faleceu. Essa cena, por acaso, quando uma pessoa morre, eu lembro-me, uma vez com um primo meu faleceu, né? Metem a comida à frente mesmo da pessoa. É para aquela pessoa comer, mas de uma forma espiritual. Uma pessoa quando morre, ele precisa de muitas coisas. O africano tem essa coisa de espiritualidade, só que
essa informação não está a ser passada. Eu acho que como chegou lá a cena da igreja, essas cenas, as pessoas estão a abandonar tudo. Eu quando saí da Guiné cheguei aqui e disse assim para mim, eu não quero nada com coisas da tradição, essas coisas todas. Eu depois, quando eu comecei a entender as coisas, a abrir o olho, entender, eu disse-me, quando tu não sabes não sabes de onde tu vens, não aceitas as tuas raízes, essas coisas todas, é como caminhar na escuridão. Tu não sabes para que direção tu vais. Então, assim, eu fiquei a pensar, eu disse, eu tenho que aceitar tudo que vem de mim. Porque não é o caso, tipo, na Guiné tens várias etnias e quase todas as etnias têm muita semelhança nessa parte. Só que depois de ter chegado lá as coisas da igreja, as pessoas estão a fugir muito daquilo. Eu digo que a espiritualidade é conhecimento. Sabes porquê? Há coisas para serem alcançadas na vida, para desenvolver alguma tecnologia. É preciso ter conhecimento espiritual. Há um instrumento na Guiné, bumbulum, não sei se sabes o que é bumbulum. Já paraste para pensar como é que aquilo é esculpido? Não sei se consegues ver a imagem aqui. A imagem não, mas vai falando que eu procuro. É um instrumento normalmente ainda se usa lá, ainda se usa na Guiné, né? Usavam aquilo para comunicar entre as tabancas, os tribos. Imagina, mora uma pessoa em Almada. Tens de explicar a malta o que é tabanca também, né? Epá, eu não Se bem que deves estar a falar só para os guinenses, nem queres saber dos outros. Não. Pronto. Eu acho que eu tenho o hábito de usar essa palavra, estás a ver? Então, para comunicar entre os tribos usavam aquilo. Imagina uma pessoa mora em Almada. É isto aqui. Exato. Tem aquela... E calma aí, só para não desmerecer, porque eu sei como é que muitos africanos que nasceram lá têm a puta da mania. Uhum. Eu nasci cá, mas só para estar, como a minha mãe estava lá a trabalhar, estava lá, a minha família estava toda lá, família pai e mãe. Nasci cá, mas depois, aos 3 ou 4 anos, fui para lá. Uhum. E fiquei lá até aos 7 anos. E tu, dos 3 até aos 7, já tens memórias. Uhum. E como não devia estar a gozar com isso, nem estou a gozar, mas fui atropelado. Olha. Não devíamos estar a rir porque há muitas crianças que são mortas na Guiné-Bissau por atropelamento. Acontece muito. Mas eu por acaso tive sorte que o gajo travou a tempo, mas fui atropelado. E ainda tenho a marca por acaso na cicatriz. Não. Mas sim, eu cheguei a assistir uma situação parecida assim. Olha, carnaval era super agressivo. Vocês veem carnaval aqui, pensam que carnaval é tudo bonito. Muitas pessoas eram agredidas no carnaval. Eu lembro, eu passei essa infância. Eu, partiram um carro do meu pai, ainda me recordo. Acho que foi o meu irmão, estava por cima de mim e depois estavam os meus tios ou a minha mãe. Não, a minha mãe estava à frente com o meu pai. E nós estávamos a andar de carro, nós tínhamos um Nissan branco, um Toyota, acho que é Toyota. Aquele que depois tem a parte de trás. Então Toyota. E então, estou a falar em 92, pai. 92, 93, pai. E os gajos chegam lá com um manduco e ficam a bater no carro. Não te rias porque isso, para quem não conhece, pensa que era normal, porque só disseram, olha, baixa a cabeça. E estavam a bater nas pessoas, estavam ali a bater. Mas carnaval mudou, bué. Eu lembro-me na minha infância, é totalmente agora diferente. Agora as pessoas só querem vestir swag, tipo ir para os bares e beber, né? Estás a ver? Mas na altura, né, quando era mais novo, 14, a gente ia tipo para Bolanha, né? Apanhar aquela cena, lama e fazer máscaras, essa cena toda, vestir panos tradicionais, danças, aquela cena toda. Então não vais porrada. Eu já apanhei. Não vais porrada. Já apanhei porrada, porque às vezes cruzavam com outro grupo e é essa cena de bife, tipo, já levavam tareia. Mas desculpa, estavas a explicar do bumbum? Já estava a falar disto, né? Ainda se usa lá, né? Na tabanca, né? Para comunicar entre os tribos, como antigamente não tinha telemóvel, essas coisas. Não tinham telemóvel, essas coisas. Imagina uma pessoa morrer no Seixal ou viva noutra zona. Através dos toques
podem estar a dizer, olha, Rui Paqueta aqui na casa do Durão, morreu tal fulano, não sei o quê. Avisa outras famílias mais próximas, mas só com os toques. E essa pessoa vai ler a mensagem lá e pega no dele e toca também para outras tabancas. Mas a cena não é essa. Quando eu falo espiritualidade e tecnologia, como é que se faz isso? Isso é um tronco de uma árvore, né? Tens o tronco assim, certo? Não sei se isso está a aparecer na câmera. E tiram o tronco. Depois tens só uma abertura aqui pequenina. Há umas aberturas que nem dá para meter a mão. Mas a parte de dentro, tiram toda a parte de dentro. Mas a tua mão não cabe aqui. E como é que tiras aquela parte de dentro? E quando essa pessoa está a esculpir isso, olha, estou a bater na mesa, não está ninguém por perto. Está sozinho. E só algumas pessoas sabem esculpir isso. Às vezes, para esculpirem isso, mas isso também é vantajoso para quem o faz, porque assim ninguém sabe e há poucas pessoas com essa espiritualidade. Eu tenho cá também as minhas dúvidas, né? Porque há muitas pessoas que não gostam, os africanos têm muito disso, não gostam de ensinar os outros para tornarem-se exclusivos. Antigamente era ensinado a espiritualidade. Sim. Imagina, eu tenho um dom espiritual e tu não tens aquilo. Eu passava aquele dom, te ensinava como é que se faz. Ou tu nasceste com um dom espiritual, eu podia te tirar aquilo. É uma coisa que se ensina, tá a entender? E estava a pensar falar uma coisa agora, estou a esquecer que era o quê. Tocaste na questão do por dentro, fazem, Uhum. e é que é espiritual. Não sei se é por aí, estavas a falar ou não. E eu depois disse assim, então, mas não fazem isso para poderem ter exclusividade e só quererem saber deles? Olha, uma coisa que a minha mãe me contou, né? Que antigamente, quando as pessoas diziam eu sou homem, nem porque tenho as bolas, não. Homem, quando dizem que era homem, é que tinha capacidade espiritual elevada. Faziam uma cena lá, antigamente, que era, metiam uma panela cheia de carne a ferver. Quem era homem metia a mão e tirava a carne. Ou seja, só com dom espiritual, tu metias a mão lá, tiravas, não te acontecia nada. Isso é uma pergunta que eu acho que já fiz, mas direcionado mais às mulheres. Mas tirando o órgão sexual, o que é que faz de ti um homem? Acho que é as atitudes da pessoa. Elabora mais? Comportamento. Fazer o papel do homem, estás a entender? A mulher a fazer o papel da mulher, o homem a fazer o papel. Então, neste caso, no teu parecer, existe realmente papéis assignados aos géneros? Sim, existe. Então cada um não pode fazer aquilo que o outro faz, ou cria-se uma discrepância de... Hoje em dia fala-se muito na igualdade de género, né? Que é a mulher e o homem. Mas eu vejo isso de outra forma. Eu acho que na sociedade temos em todos os campos a competitividade, né? E há pessoas que querem destruir a base de uma família, os bons costumes. Então as mulheres estão a ser usadas para destruir aquilo. Não querem já aceitar o papel de que têm que fazer o papel da mulher, querem competir com o homem. Eu sou isto, a entender. Então isso acaba por destruir. A melhor forma de destruir as pessoas é criar divisão no meio das pessoas. Então as mulheres estão a ser usadas para destruírem as bases de uma família. Essa é a minha forma de ver, né? Essa cena de feminismo, eu não sei se posso não estar certo, né? Mas já é a minha opinião acerca desse assunto. E o que é que achas que leva a mulher a pensar que esse feminismo e essa dinâmica dessa nova geração vem favorecer as relações, se claramente elas estão mais infelizes que eram antigamente? Está a destruir, na minha opinião, está a destruir. Porque se formos ver antigamente as nossas mães, o casamento delas duravam... Eu lembro que a minha... Mas elas vão dizer, mas elas são burras, elas aturavam tudo e mais alguma coisa. E o que eu costumo dizer é, antigamente, até supostamente vamos pôr isso, ok? Elas morriam infelizes casadas, hoje estão a morrer infelizes solteiras.
Yeah. Eu acho que já falaste disso uma vez aqui no Qual é que tu podcast. preferes então? Mas vale a pena morrer acompanhado porque vais ter alguém para cuidar de ti Yeah. ou tratar das tuas coisas. Até aquecer e tudo. Agora, o mais triste e lamentável é alguém te encontrar no apartamento morto. Exato. Passado um certo tempo, o teu corpo depois começa a emitir os gases. Exatamente. Mas acho que elas não entendem isso, então não entendem mesmo isso. Eu lembro-me que na altura o meu pai veio. Eu não cheguei a conhecer o meu pai, né? Veio para Portugal, veio da cedo, então. Mas a minha mãe sempre ficou aí à espera, estás a entender? Não arranjou outro marido, outra coisa. Tinha aquela cena de proteger mesmo aquela mulher, estás a entender? As mulheres eram assim, mas hoje em dia tens uma mulher, deixas ali, vais imigrar, mano. O outro já pegou, mano. Olha, os rapazes que foram de cana têm a prova disso. Se for preciso, foram criados por uma mãe que sempre manteve-se fiel e etc. ao marido e tiveram de cana, nem foram a julgamento, já estavam a ser chifrados. Pá, eu acho que. Mas ela usufruiu do dinheiro da droga dele, droga ou da ilegalidade dele, mas na hora da merda o problema já é dele. Não está lá para o gajo, está a entender? Quantos e quantos é que... Houve uma altura que... Foram uns quantos. Eu cresci na Brandoa. A minha adolescência passei na Brandoa. E houve uma altura que muitos foram de cana. Eles também andavam lá numas cenas aí. E ao irem de cana, tu não estás bem a ver, meu. Eu só fiquei a saber. Então eu virava assim e dizia, então mas aquela não é namorada do X? Sim, mas agora já lhe estão a arrastar no outro gajo. E gajos que trabalhavam com elas no McDonald's. Estás a ver? E elas andavam de Seat Leons, na altura que era uma grande máquina. Estamos a falar na altura que era essa brincadeira do jerk. Andávamos com as calças coloridas, muito apertadas. Gajos a vestirem-se assim, a arrastarem dreads que eram traficantes e eram grandes gangsters. Estás a ver? É fedido, meu. É fedido. E é essa inconsistência que é importante nós falarmos uns com os outros. Porque tu há pouco tiveste a dizer que as mulheres não suportam a verdade. Sem dúvida. E eu sou a prova viva de que isso é mesmo real. Mas também nós, os homens, não somos capazes de aceitar muita realidade. Uma mulher que chega perto de ti tem 35 ou 37 anos e diz que teve 10 homens na vida dela. Tu vais dizer para ela, 10, que educação que o teu pai te deu. Vais pensar assim, estás a ver? Mas estivemos a pensar, em 10 anos seguidos, ela teve um homem. Só quando, no momento que ela disse 10 homens, isso logo condiciona o teu pensamento. Exatamente. Por isso é que a maior parte delas diz 3. E agora toda a gente vai dizer, minha namorada por acaso também diz 3. Todas elas dizem 3. Nunca falha. O primeiro que é o primeiro, o segundo que começou a namorar e o terceiro que foi a última relação. Supostamente tu és o quarto. Mas nós também não temos cabedal para isso. É bem complicado engolir isso. Estás a ver? Por mais que tentas fugir, mas acaba por 10 homens. Mas Durão tem 35 anos, pá. Tem 35 anos. O problema é que o que é que nós ficamos a pensar? 10 homens fizeram assim, assim, assado. Porquê? Porque a mentalidade vai como de homem. Eu como homem quero estragar essa rapariga. Todos os homens têm isso. A maior parte dos homens tem essa mentalidade. Eu quero estragar essa rapariga. Normalmente o homem não quer saber se alguém já passou ali, tá a entender? Pode ser 1 ou 2, mas se souber mesmo que aquela pessoa também condiciona, mano, mais vale não saber, tá a entender? Ou procurares entender. Então porquê é que nós perguntamos? Conhecer a pessoa, tá a entender? Porquê é que nós perguntamos? Normalmente eu tento observar mais a pessoa, tá a entender? Isso é muito importante, fala disso, porque normalmente elas pensam que nós estamos-nos a guiar pelo sexo, sem dúvida. Não. Primeiramente, nós queremos sexo daquela pessoa. Mas o importante que vocês precisam de saber é que o que vocês dizem é que vai determinar se nós queremos uma relação com vocês ou não. Para além da sexual. A primeira relação que nós queremos logo de imediato é sexual com a mulher. Depois, o comportamento, o que elas dizem é que vai levar a querermos uma coisa. É a diferença entre o homem e a mulher. O homem procura sexo para ter uma relação.
A mulher procura relação para ter sexo. Exatamente. Eu acho que é importante mesmo saber observar a pessoa, né? Observar mesmo e começar a ver os comportamentos dela. Eu acho que quando uma pessoa mesmo não encaixa na tua cena, só observando é que vais entender. Não ir pela emoção, aquela cena, não. O visual, mas o visual fatiga-nos muito, pá. Vês ali com aquele decote, vês aquele, fatiga. E depois, o mais engraçado, estou a falar quando era muito mais novo, né? Epá, ela pode estar a dizer a maior merda possível, meu, mas tu estás a pensar, epá, se eu lhe pegar assim, se eu lhe levar não sei o quê, e não consegues pensar que essa miúda ou tem rodagem ou não tem perspectiva nenhuma de vida. Às vezes conheces uma dama, é bué da bonita, tu sabes mesmo, olha, tenho possibilidade de andar com essa dama, mas tu sabes mesmo, eu andar com essa dama não vai funcionar. Isso é verdade. Fala disso. Não vai funcionar, mas tu queres no fundo. Eu já me aconteceu uma situação assim, eu curti mesmo de uma boa, mas eu sei mesmo andar com ela mesmo não vai funcionar. Porque ela é bué da quente, estás a entender? Eu disse, mano, mais vale eu ficar na minha, não vou tentar nem. Yeah. Eu acho que o importante mesmo. às vezes não vale a pena enfiar numa coisa que tu sabes que mais tarde vai dar errado, estás a entender? Eu mesmo gostando. Mas as mulheres gostam de fazer isso. Nós homens normalmente tentamos precaver e dizemos, epá, não vou arriscar nisso. As mulheres não. As mulheres... Outra diferença do homem e a mulher. O homem, quando entra para uma relação, quer que ela se mantenha aquilo que foi no início. Muitas mulheres, quando entram numa relação, entram com a esperança de mudar o homem. Logo no princípio de ambas as relações, tanto do homem para a mulher para o homem, entramos em desvantagens porque queremos uma coisa um do outro que não está conjugada. Exatamente, acaba por romper, acaba por estragar a relação. Eu acho que um homem, como é que é que eu estava a pensar há bocado, agora perdi-me. Estamos a falar sobre homens que entram numa relação com mulheres com um intuito e as mulheres que entram com outro intuito. E depois, ainda antes disso também, o que é que estávamos a falar? Estávamos a falar sobre mulheres bonitas que tu pensas mesmo, epá, não vai funcionar. É bonita, mas... Mas às vezes um homem pode gostar de uma mulher sabendo mesmo que não vai funcionar, mas enfia-se lá. Mas a probabilidade desse homem não ter uma mentoria masculina, qual é que é? É muito grande. É muito grande. Tu, se fores a ver, a maior parte dos homens que ou estão envolvidos com ilegalidades, ou são muito espovitados a discutir, são muito altivos e tudo mais, a maior parte deles foram criados por uma mãe solteira. Yeah. Não culpabilizando a mulher, né? Mas o que ele tem é aquela mulher. E exemplos que ele tem vai ser sempre aquela mulher. E agora, quando estás com 40, 30 anos, etc., aí já tens a tua possibilidade de tornares a pessoa que tu queres. Mas isso tens de fazer um trabalho interno. E poucos o fazem. Poucos conseguem chegar àquela epifania de, epá, eu sou homem, sou um ser. Por isso é esta forma que eu vou me encontrar. Exato. Muitos guiam-se por aquilo que foram... Eu acho que quando uma mulher, né, és criado por uma mulher, né, tu, a tua volta, acabas por adquirir algumas crenças, mas cedo ou mais tarde tu é que tens que tomar a decisão do caminho que tu queres ir. Estás a entender? Eu, por exemplo, como eu fui criado pela minha mãe, né, entretanto, a minha mãe acho que só me bateu uma vez, mas eu fazia merda, fazia merda. O meu irmão mais velho é que sempre dava travão, mas bater assim, a minha mãe nunca me bateu. Ela uma vez só é que ela, tipo, tinha acho que 6 ou 7 anos que ela deu só uma palmada, eu fingi que chorei e aquilo passou. Mas, não, tipo, isso é com chinelo. Chinelo no princípio aleija, estás a ver? Mas quando vais crescendo, começa a bater com o chinelo, tu não sentes dor. E tu, como não queres evoluir para o cinto, tu ficas a chorar desalmadamente para fingir que o chinelo ainda dá-te dor, estás a ver? Eu fazia isso com a minha mãe, que ela, quando era mais novo, batia com o chinelo. Mas depois, sabes que é por fases, já começas a ganhar corpo, é com cinto. E eu, como não queria progredir na carreira, estás a ver? Eu fazia grande escândalo só com chinelo.
Mas a pessoa é que decide mesmo o caminho a traçar, tá a ver? Eu acho que eu, assim, como eu cresci sem um pai, né? Eu nunca me deixei, tipo, ficar bem afetado com aquilo. Olha, eu acho que cada pessoa tem a sua página para escrever a sua história, estás a ver? O meu pai escreveu dele, estás a ver? Eu não estava incluído lá, estás a ver? Mas eu não tenho que ficar aí dizer, olha, vou fazer merdas porque o meu pai não esteve presente. Não, eu tenho que fazer o meu caminho. Não, essas atitudes normalmente são involuntárias. Tu pensas que é uma coisa que vais justificar, mas não. Se for preciso, o próprio homem, aquela própria criança, jovem, adolescente, o que for, vai dizer, pá, não quero saber sequer do meu pai. E a minha mãe é Deus, a minha mãe é isto, não sei das quantas. Mas eventualmente, a falta que o pai teve na vida daquela criança vai refletir nas ações delas. Vai. Tu, como acabaste, logo no princípio, iniciaste a conversa com espiritualidade. Tu acreditas que todo homem, todo ser procura espiritualidade. Aí é indiferente se crescer, até podes crescer sem pais, sequer, que é uma enorme moça no caráter do indivíduo, na personalidade, na autoestima, tudo. Crias logo uma grande moça. Mas se encontrares espiritualidade, também vais chegar a um nível de epifania em que não precisas estar a justificar o facto de não teres tido o pai, que é uma justificação plena, para teres uma desculpa. Eu, por exemplo, eu me questiono, tipo, eu fico a pensar mesmo em mim mesmo, de fazer boas perguntas, essas coisas. Isso me ajuda muito, entender? Me ajuda muito. E eu acho que é bem importante, tipo, de vez em quando tirares o tempo e pensares mesmo nas ações. Será que isso é bom? Será que isso é bom? Isso vai me ajudar? Então, eu acho que algumas pessoas nem têm tempo para fazer isso. Nem sequer pensam nisso, tá a entender? Vive-se uma vez ou morre-se uma vez? Boa pergunta. Vive-se uma vez ou morre-se uma vez? Acho que vive-se uma vez. Eu acredito que não. Por quê? Tu morres só uma vez. Porque viver há várias formas de viver nessa vida. Podes viver a tua adolescência de uma forma, podes viver a tua fase adulta de outra forma, tu podes viver a infelicidade de uma forma, podes viver, há várias formas de viver. Cada dia que tu acordas, vives de uma forma diferente. Parecendo que é igual ao dia anterior, mas vives de uma forma diferente. Apesar das rotinas, apesar do que quer que te aconteça na vida, tu vives sempre, todos os dias, de uma forma diferente. Só tens uma morte, então? A morte é que vai concluir essa forma de viver. Talvez seja verdade, mas eu, quando digo morte, só temos morte física. Sim, claro, eu entendi porque tu colocaste aí. Porquê? Porque tu morres e depois entra a parte espiritual que tu já mencionaste. Normalmente eu digo mesmo, porque eu acho que a nossa consciência mantém-se. Acho que é só o físico mesmo, o transportar o corpo mesmo é que desaparece, mas o nosso pensamento. O microfone apanha tudo. O nosso pensamento está lá, está intacto. Há coisas que não se deve falar mesmo. As pessoas acabam por não acreditar. Porque quando cresces num ambiente tipo, que é muito espiritual, né? Que fala muito da espiritual. Eu lembro-me uma vez, uma colega... Estás com medo de falar porque para te chamarem de Jambacuço? Não, eu estou-me a cagar. Ok. Olha, Pensei que estou a usar palavrões, estás a... Eu não ligo isso, eu não tenho problema. Calma, se não utilizas palavrões no teu dia-a-dia, é uma coisa. Agora, se vens aqui com a cena do não quero utilizar as neiras, então caga nisso. Não. Eu tenho problemas. Eu lembro quando eu estava a estudar, né? Eu tinha sempre essa cena de dizer foda-se. E a minha professora falava eu assim, foda-se. Começavam a rir assim, mas o que é que eu disse? Disseste foda-se. Foda-se. Tinha esse hábito, essa palavra estava mesmo dentro de mim. Eu acabei por estar a praticar isso. Que eu uso bem palavrões. Não, toda a gente tem o foda-se. Acho que o foda-se é uma forma de descomprimir. Já viste que o foda-se é utilizado em quase tudo. Yeah. Eu agora também estou a exceder-me nas asneiras. Porquê? Porque vi uma notificação do YouTube a dizer que eles ampliaram um pouco mais para podermos falar sobre coisas obscenas, utilizar palavrões. Aparece, quando vais publicar, apareceu uma notificação que eles abriram um bocadinho mais a brecha para poderes falar, mas para não esticar a mesma. Palavrões, conversas explícitas e etc.
Mas também não vou me esticar porque senão vão dar logo o strike e olha, não podes rentabilizar com este vídeo. Mas tu utilizas isso em quase toda a circunstância, quando estás contente, quando estás chateado, quando estás tranquilo. Imagina, sentas, foda-se. Eu tinha mesmo essa palavra na boca. Estás a ver? Estás chateado, foda-se. Eu lembro Estás contente, foda-se, meu. Estás a ver? E utilizas em qualquer momento. É uma palavra para qualquer circunstância. Eu lembro que um amigo meu disse-me que eu em três palavras, 4 palavras, usava sempre um palavrão. Estás a ver? Eu comecei a pensar assim, eu disse, mano, eu tenho que começar a praticar mesmo, a falar, tentar falar sem usar palavrões. Estás a ver? Sim, isso é um exercício que eu tento fazer para muitos africanos mesmo, porque até não é para parecer bem para os brancos, mas as nossas crianças, para não apanharem isso, estás a ver? E eu digo já, eu a conversar com o meu primo, principalmente as pessoas mais próximas de ti, é muito difícil tu falares normal sem utilizar as neiras, direito. Eu tipo posso estar a falar aqui tranquilamente, sem palavrões, mas esse meu primo, tu me viste a falar ao telemóvel. Durão, pá, em 7 palavras, 14 são as neiras. Só para tu veres a quantidade das neiras. Sobrepõe qualquer tipo de palavra que eu possa utilizar. Na tua opinião, nós temos energia ou é mesmo espírito? Acho que temos energia. E como é que tu consegues? Espírito mais com energia, tá entendendo? Temos os dois. Porque eu acho, imagina estamos sentados aqui, né? Estamos a falar de um assunto e estava um ambiente com muita energia. Entra uma pessoa, não está com boa energia, o ambiente aí muda. Que eu queria chegar. Eu às vezes noto quando eu estou a falar com uma pessoa, eu às vezes fico atento a essas coisas. Estou bem cansado, assim, estou no trabalho, estou bem cansado. Mas sentes a energia depois dele falar ou a partir do momento que ele entra? No momento que ele entra. O ambiente pode mudar. Mas tens pessoas que entram supostamente contentes, alegres. É uma boa energia. Às vezes, mas o que falam... Pode estragar, sim. A pessoa em si transporta energia. Eu às vezes estou a falar com uma pessoa, né? Imagina, eu normalmente noto mais isso no trabalho, quando estou bem cansado. Mesmo cansado fisicamente, mentalmente, estou a falar com uma pessoa de um assunto que é bem importante. É como se o cansaço... É como se eu sugasse a energia da pessoa. Não sei se ficas atento a isso. Eu normalmente quando fico cansado estou a falar com uma pessoa de um assunto. Estamos a falar bués. É como se o cansaço tivesse aliviado no momento. Eu sinto então isso. Eu acho que as pessoas transportam energia. Eu publiquei isso, foi ontem. A energia que eu falo relativamente a isso que tu perdes é o desgaste que tu tens no local de trabalho. Tens filhos? Não, ainda não. A partir do momento que tu chegas a casa e o teu filho vai-te cumprimentar ou a tua filha vai-te cumprimentar, há como se fosse um depósito de energia que eles te dão. O afeto, o amor, estás a ver? E aquilo faz com que quase te esqueças o dia mau que tu tiveste. Tu achas que nessa sociedade as pessoas estão muito focadas no afeto ou não? Ou mais pelo money? Nem afeto ou money. As coisas tornaram-se tão imediatas que banalizaram a essência das pessoas. Uma das questões é tipo essas aplicações. Ainda ontem estive a ver um vídeo e queria falar com alguém, por acaso não tinha ninguém para falar, porque isso ocorre-me várias conversas que eu tenho aqui no podcast, são coisas que me ocorrem durante a semana. E o Tinder, o Bumble, acho que é o Bumble, essas aplicações vieram a fortalecer relações ou banalizar relações? É banalizar. Fala-me sobre isso. O Tinder não é aquela cena de sexo sem compromisso. Supostamente as mulheres vão lá à procura de relação e os homens não. Mas, no entanto, há ali um consenso qualquer que acaba por acontecer o que acontece. Mas uns dizem, eu estou no Tinder, mas não é só para engate. Tu se fores a ver o perfil, vais a ver o perfil de certas raparigas, elas estão lá à procura do homem da vida delas. No Tinder, que é uma aplicação que é exclusivamente para aquilo. Não adianta ires numa aplicação que está a dizer para isto, tu vais lá de outra forma. Não, mas elas dizem que estão no Tinder para uma coisa séria. Para excluir os gajos feios que elas não têm interesse. Porque um gajo bonito, com pinta, que vai-lhes falar de uma certa forma que os outros também falam, elas já criam uma outra dinâmica. E o Bumble, supostamente, as mulheres é que te respondem. Imagina, tu mandas o match, elas
vêem se tu tens match, se acham interessado. Só se cria uma ligação, uma conversa, elas mandando-te mensagem. Caso contrário, não falas. Não falas, né? Já não tem nada a ver com o Tinder. Então o poder está do lado delas. Sempre teve. Porquê? Porque Quer a dizer, sociedade sabe. A sociedade sabe que a mulher é que controla o sexo. E ela que toma a decisão. Exatamente. Ela é que escolhe. Nós tentamos conquistar. Yeah. Por isso é que a diferença entre o homem que conquista várias mulheres não deve ser vista da mesma forma como a mulher que conquista vários homens. Exatamente. Escolheste muitos homens. O homem não conquistou. Por conquistar uma mulher leva trabalho. Por isso elas têm que entender, tipo, quando uma mulher é chamado de quê e o homem é diferente, totalmente diferente. Se estás a seguir porque o homem está a fazer isso, eu vou fazer isso, ela é que vai ficar mal na vida. Várias vezes eu costumo dizer, e disse uma moça por acaso, tu queres te ser equiparada com aquelas mulheres que são extremamente promíscuas, deitam-se com um homem hoje e amanhã com outro. Não é ela livre de fazer aquilo. É a educação que ela teve ou teve outra educação. Então, mas se tu estás-te a colocar nessa posição em que não és idêntica a ela, então temos que chamar os bois pelos nomes. Exato. Por isso é que existe e vai sempre existir, por mais que lutem contra isso, a mulher para as quecas e a mulher para casar, para ter dentro de casa. Podem tentar lutar contra isso, podem querer fazer, e há homens a fazerem isso, poucos homens, mas no modo geral são muitos, mas são poucos na percentagem, que querem tornar mulheres da vida, não estou a falar das prostitutas, estou a dizer aquelas, as outras, do outro escalão, em mulheres de casa. E depois o homem com mais dinheiro do que tu vai-te levar a dama. E às vezes até com boa conversa leva-te a dama. Mulher é complicado mesmo. E há mulheres tipo que sabem, né, que o homem independentemente das coisas vai fazer sempre merda. Então ele só faz ela quer. Sabe que dentro de casa o homem continua a respeitar tanto fora de casa. Tu estás a ouvir o bum bum, é exatamente isso. Isso tudo vai no áudio, meu. Beba água, em vez de isso, beba água. Yeah. Mas eu falo para ti enquanto tu bebes. Então, e é exatamente essas questões que eu acho importante nós debruçarmos aqui. Porquê? Porque a perspectiva masculina será sempre machista. Por mais que seja a visar aquilo que o próprio homem tem como proteção e precaução, será sempre visto como machismo. E aquilo que uma mulher faz para se proteger, simplesmente é o que ela está a fazer para se proteger. Essa dualidade de critérios é muito inconveniente para o homem. E supostamente estamos à procura de direitos iguais. Tive aqui o Gilmário e ele estava a dizer direitos iguais no sentido em que nós temos que compreender que elas já vêm de uma forma desvantajada para se equiparar a nós. Mas o problema é, para que estás-te a equiparar se tu já tens os teus privilégios estando desvantajada? Das quais os homens não têm, estando na posição de privilégio. Porque nós só estamos a linha da frente. A linha de frente, o que é que acontece? Levas com as balas, levas com escudos, levas com tudo e mais alguma coisa. Tu estando atrás, já consegues precaver certas coisas que aquele vai levar. Mas o problema é que só vai levar porque ele está à frente. Só que hoje em dia ter o pensamento, né, do homem, né, o homem mesmo ideal, né, é visto como machista, né. As mulheres acho que já não temos aquelas mulheres antigamente, né, que fazem mesmo aquele papel. O homem tem que fazer tudo por tudo que é para trazer a comida à mesa. A mulher faz o papel dela. Acho que já não. Acho que isso era acho que isso era mais identidade da mulher africana, estás a entender? Mas hoje em dia aquela identidade acho que já não tá intacto. Acho que tá irmãs ali. É fedido, não? Se tivesses 30 segundos para dizer algo ao mundo, o que é que seria? 30 segundos. Mano, tenta viver a vida, entender a razão de tu estares aqui e não morrer burro. Muito obrigado, não. Se tiver um momento de epifania, acharam-nos pessoas inteligentes, intelectuais, estão corretos. Por outro lado, acharam-nos burros, ignorantes e sem qualquer tipo de noção, estão também completamente corretos. Isto foi Idiosincrasia Africana. Muito obrigado por ouvirem.